Boa noite, senhores e senhoras. Hoje, mais uma vez, aqui nessa oportunidade, substituindo o novo presidente, sob a proteção divina, gostaria de dar abertura a essa sessão, e colocando a nossa secretária para que se faça a leitura da sessão anterior. Boa noite a todos. Aos 20 dias do mês de março de 2011, às 20 horas e 5 minutos, todos os vereadores se reuniram na Câmara Municipal para uma sessão ordinária. O presidente abriu a sessão agradecendo a presença de todos e em seguida foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Leitura do requerimento número 06 de 2012, de autoria do vereador Zumiel Machado, sendo aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 07 de 2012, de autoria do vereador Ariovaldo, sendo aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 08 de 2012, de autoria dos vereadores Ariovaldo, Marco Aurélio e Zumiel, também sendo aprovada por unanimidade. Leitura da indicação número 09 de 2012, de autoria do vereador Zumiel, aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente encerrou a sessão, da qual eu, primeira secretária, lavrei esta ata que vai assinada por mim e pelo presidente após a leitura e aprovação pelos demais vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, secretária. Colocando a ata em votação, vereadora Vânia. Aprovada. Vereador Mário. Aprovado. Vereadora Cristine. Aprovado. Vereador Zumiel. Aprovado. Vereador Marquinho. Aprovado. Estando assim aprovada a sessão da ata anterior. Em continuidade aos nossos trabalhos, vamos à leitura de um requerimento. Requerimento número 07 de 2012, vereador autor João Fábio Carvalho de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, após ouvir o douto soberano plenário desta augusta Casa de Leis, requer ao prefeito municipal, senhor Maurício Joel de Sá, que encaminha a esta Casa de Leis relatório de todos os processos licitatórios que se encontram em andamento. Justificativa. O objetivo do referido requerimento se fundamenta em um dos princípios básicos da administração pública, que é de dar transparência dos atos, propostas e realizações do poder público. Sala das Sessões, 2 de abril de 2012, vereador autor João Fábio Carvalho de Oliveira. Obrigado, secretária. Eu gostaria de tecer um breve comentário a respeito do requerimento. Obviamente que a gente já tem um pensamento formado de que esse requerimento não vai ser dado atenção, já pelos vários requerimentos que eu fiz e até agora não fui atendido nesse aspecto. No entanto, eu não posso desistir, eu preciso persistir, eu preciso buscar as informações e vai chegar o momento que nós vamos ter que partir para uma outra instância, que seria não mais o requerimento. Mas fato é que nós temos visto na mídia nacional, em várias redes, situações degradantes da situação do recurso público sendo jogado pela janela, em virtude de situações fraudulentas em licitações. Não estamos dizendo que aqui elas estão fraudulentas, mas nós estamos nos preocupando, nos colocando atentos a essa situação para que não venha descambrar para esse fato e que nós, demonstrando assim a preocupação com as licitações que estão sendo feitas. Porque nós tínhamos no passado uma prática comum, que era da nota fria, da nota fraudulenta. E nós percebemos que hoje é uma conduta bastante desmoralizante que nós estamos vendo, é a questão das licitações. Das várias formas que se procede, das várias formas que ela é conduzida, e nesse aspecto a gente tem que tomar as devidas precauções, para que no amanhã não possamos nos ser cobrado da irresponsabilidade da fiscalização nesse aspecto. Dessa forma que eu acho que nós precisamos estar atento, e é um requerimento que eu acho que ele vai nos esclarecer, nos pontuar, nos identificar de fato as nossas preocupações. Não que nós estamos aqui para fiscalizar, evidentemente, ou de certa forma falar, existe fatos ou relatos que comprometam.
Mas eu acho que a transparência, a clareza dos fatos, inclusive hoje eu vim pensando, talvez fosse mais necessário a transparência e a divulgação de fatos dessa natureza do que outros meramente políticos. Nós estaríamos dessa forma dando resultado, dando visibilidade, dando transparência à sociedade dos atos e das realizações feitas pelo poder público. Divulgar não só pela questão da justiça, pela questão burocrática de divulgar, mas divulgar para toda a sociedade de uma forma que seja audível, que seja compreensível para todos nós. Porque nós sabemos que dentro das regras existe a necessidade de se divulgar, mas ela é divulgada estritamente para cumprir a lei, e ela não vem, de fato, a atender a grande sociedade. A mídia não tem essa preocupação, os poderes não têm essas preocupações de dar transparência a todas as licitações, ao resultado dessas licitações. Elas são divulgadas estritamente na medida legal, enquanto que é interesse da sociedade saber, conhecer esses fatos. Isso não vem acontecendo. Então a gente está buscando para dentro da Câmara, e da Câmara a gente promover essa divulgação para que ela se faça socializada, para que ela seja divulgada para todas as camadas sociais. Era exatamente esse o ponto que eu queria esclarecer. No mais, muito obrigado. A palavra está aberta. Se tiver qualquer companheiro, colega que queira tecer algum comentário, fica à disposição. Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar os companheiros vereadores, Naravânia, Mário Rulli, Cristine, presidente João Fábio, também companheiro Marquinho. É uma satisfação. Também gostaria de cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes hoje. É um prazer, sinta-se à vontade. Eu quero parabenizar o vereador pela iniciativa, pois é uma função do vereador, todos nós sabemos disso, não precisa nem comentar, que é fiscalizar, estar acompanhando de perto o poder público, em especial o executivo. E muitas vezes as licitações são tantas que às vezes nós passamos despercebidos por algumas. São várias obras em execução, em andamento, são obras que estão chegando e licitações que estão em andamento, e tem aquele ditado que quem tem boca vai a Roma. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Eu gostei aqui do requerimento, gostaria de uma cópia assim que respondido, e torço para que seja respondido o seu requerimento a tempo hábil, para que Vossa Excelência não precise tomar nenhuma atitude mais pesada quanto aos requerimentos. Mas a população muitas vezes nos pergunta, e aquela obra assim, sabe lá quem pegou? E, infelizmente, igual eu estava dizendo agora há pouco, são tantas as coisas que, às vezes, alguns detalhes nós não sabemos comunicar com a população. A gente sabe que, não, realmente, eu vi que está fazendo lá o serviço, mas eu não sei quem ganhou a licitação, qual foi a empresa, e outros detalhes, né, que a gente poderia tecer para o cidadão, para deixá-lo mais esclarecido, e a gente não tem muitas das vezes. A gente corre atrás de tudo, mas e o poder público não se sente na necessidade de enviar para a Casa de Leis todo o resultado licitatório. Aliás, eu nunca vi nenhum relatório que venha a nos informar que as licitações do mês tal, que foram para tais atividades, essa e outras, estão aqui, encaminhem para a Casa de Leis, para que os vereadores fiquem a par e, assim que for necessário, transmitir as informações necessárias a quem quiser saber, a de quem for o interesse. Então, eu achei interessante, além desse requerimento, há dias atrás, o vereador Marco Aurélio fez um também, com referência às vans, se não me engano, e até hoje não foi respondido, mesmo não recebeu a resposta de acordo com o que ele solicitou. Então, essas informações que são ocultadas nos deixa muitas vezes a pensar, será que ocultaram a informação porque precisava ser ocultada,
ocultaram porque não estão enxergando interesse algum em fornecer as informações ao vereador. Se estou fazendo certo, também não preciso dar satisfação, não sei qual é a forma de pensar do Poder Executivo, mas eu sei que é uma prerrogativa do vereador, o vereador tem o direito de saber, assim como o povo tem o direito de saber, e gostaria de parabenizá-lo mais uma vez pelo requerimento. Presidente. Obrigado. Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes nesta noite aqui, neste plenário. E gostaria de dizer que, infelizmente, vereador Zumiel, nós não vemos, muitas vezes, cumprido um dos fundamentos da Constituição Federal. Eu sempre bati muito pesado, inclusive esses dias até vocês aprovaram um projeto de lei de 1000 autoria, falando a respeito da necessidade da publicação de todos os atos do prefeito serem publicados no Diário Oficial da AMM. Nós havíamos feito para que fosse no Diário Oficial da União, mas substituímos para que fosse para a AMM, já que a Prefeitura já faz o pagamento da AMM anualmente de forma corriqueira. Já existe um repasse anual para a AMM. E nós sempre falamos isso, sempre cobramos isso da assessoria de imprensa do prefeito, que muitas vezes acaba mandando por um período de tempo os editais, os decretos, e todos os mais atos do prefeito que deveriam ser comunicados aqui a esta casa, segundo a lei orgânica municipal. E segundo também a Constituição Federal, que um dos fundamentos, além da impessoalidade e da moralidade, existe esse fundamento, que é a transparência, além de outros dois que eu não me recordo agora. Mas eu tenho certeza de que, infelizmente, muitas vezes nós ficamos sabendo das situações exatamente do lado de fora, nas ruas. E não porque não buscamos informação, é porque realmente a informação ela deveria ser, por obrigatoriedade, repassar a esta casa, como respeito aos vereadores e como cumprimento das leis. Então, nós apoiamos, sim, presidente, o seu requerimento, e, infelizmente, muitas vezes nós temos que ficar garimpando, essa é a verdadeira palavra, garimpando informações para que nós sejamos realmente informados como agentes públicos que somos. E eu gostaria muito de que essa fosse mais uma das coisas que eu gostaria de ver transformado nesta gestão ainda do prefeito Maurício. A transparência total e o cumprimento das leis, o cumprimento da lei orgânica, no sentido de repassar todas as informações, os atos do prefeito, sejam eles quais forem, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas esse daqui não precisa repassar, porque é tão simples, é apenas um decreto, mas, na verdade, todos os decretos, todos os atos do prefeito, assim como a palavra da Constituição diz, devem ser informados a esta Casa de Leis. Obrigado, presidente. Presidente? Pois não. Só um minutinho. Gostaria só de comentar um pouquinho da palavra da vereadora Cristine, que antes de Vossa Excelência ter colocado o projeto de lei que fizesse com que as publicações da Prefeitura com relação a processos licitatórios e outros mais, decretos e etc., fossem publicados na MM, muitos eram publicados no Diário Oficial da União, outros eram no Placar. Outra hora você tinha que procurar em algum lugar, em outro lugar, num outro jornal que você não viu, né? Então, hoje, nós temos, então, aí, oficializado o Diário Oficial da MM, e dias atrás, um cidadão me procurou e disse que entrou no Diário Oficial da MM e viu lá um processo licitatório já, que o município já incluiu no Diário da MM, e eu já vi o resultado, né, a transparência acontecendo. Da mesma forma, a gente gostaria que fossem, eu acredito que seja agora, já que foi oficializado, os processos licitatórios vão ser comunicados. Mas o resultado licitatório é o que que eu acredito que o vereador está querendo saber.
mas é só porque veio de encontro com o requerimento do vereador, e nós podemos acabar também com algumas fofocas de rua. É lamentável, às vezes, você tá na rua e o cidadão te procura sobre uma licitação, no caso que nós estamos falando agora, você não tem aquela resposta e ele ainda vai mais além. Poxa, ouvi falar que já foi feito um... Pregão. Não. Perdão, me fugiu a palavra. Foi feito um aditamento de contrato de mais 30%. Aditivo. Obrigado. Foi feito um aditivo no contrato de licitatório. E a gente fica sem resposta. O assunto, às vezes, está perto de várias pessoas, o assunto se espicha, começa a ficar maior, você fica sem saber o que falar para o cidadão, porque você não tem posse dessas informações. Então, o requerimento do vereador João Fábio vem em boa hora, que nós vamos estar de posse das licitações, e talvez, vereador, fosse necessário, assim que chegar, também começar a pedir os aditivos de alguns contratos, principalmente os que nós acharmos que são mais importantes. É lógico que todos são importantes, nenhum de menos importância que o outro, mas que alguns têm uma circulação maior de informações. Existe uma necessidade maior de informações por parte dos moradores de Alto Taquari. Tem situações licitatórias aí que elas são, conforme a vereadora Cristina disse agora há pouco, elas são corriqueiras, são coisas que acontecem mensalmente, semestralmente, né? As mesmas empresas que estão sempre ali participando, nunca saíram da condição de vencedores dos contratos licitatórios há anos, vamos assim dizer. Então, nós vamos ter as informações, fazer comparações e poder fornecer também isso a todos os munícipes de Alto Taquari. Presidente, me concede Pois não. tempinho? Eu só gostaria de falar, vereador Zumiel, que, na verdade, alguns contratos, dependendo de algumas licitações, elas têm por obrigatoriedade serem publicados no Diário Oficial da União. Então, além de serem publicados no Diário Oficial da União, a nossa solicitação é que sejam também publicadas na AMM. E outra coisa que eu ia falar é que, na verdade, através da AMM, alguns contratos já eram publicados. Eles já faziam algumas publicações na AMM, já havia algumas publicações de editais, de licitações na própria AMM. Mas o que nós solicitamos, na verdade, através do referido projeto de lei que passou por esta casa e foi aprovado, é que justamente todos os atos do prefeito sejam publicados através dali. Porque muitos deles, antes havia uma lei de 2004 que determinava que o local de publicação oficial do município era o mural. E, na verdade, o mural são poucos que têm acesso, né? Então, nós solicitamos para que o acesso seja expandido, para que todas as pessoas tenham a oportunidade, no conforto dos seus lares ou aonde estiverem no seu trabalho, terem a oportunidade de estarem assim, sabendo os acontecimentos do órgão público. Obrigada, presidente. Me permite, presidente? Pois não. Primeiramente, queria dar boa noite a todos os companheiros de plenário, todos aqui presentes, que estão aqui hoje assistindo a nossa sessão, quem está assistindo online pela internet, e as pessoas que vão nos assistir no próximo domingo aí, a retransmissão dessa sessão. Quero dizer, presidente, que foi muito feliz pelo seu requerimento, porque está exercendo a principal função de que nos foi conferida no momento que a gente foi eleito e assumimos nosso mandato. E isso também para mostrar para a população que a gente está fiscalizando. Amanhã ou depois, eu não sei se a gente vai estar aqui o ano que vem, mas a população não vai poder falar que a gente deixou de fiscalizar ou se omitiu em algumas situações.
Então, pode contar com o meu apoio, presidente. Novamente aí, parabéns, né? Aproveitar hoje aqui que o nosso vice está como presidente aí, que dá para nós falar um pouquinho mais aí, aproveitar essa oportunidade, né? Mas beleza, seria isso. Meu muito obrigado. Bom, boa noite a todos os colegas vereadores, todas as pessoas, os amigos que estão aqui presentes. Eu quero aqui, João Fábio, parabenizar também, porque realmente é o nosso papel, fiscalizar, né? E Vossa Excelência tem reclamado, e com razão, das outros requerimentos que Vossa Excelência tem feito nessa casa, e essa lerdeza em ter a resposta, né? Então, eu acredito que parte da assessoria do nosso prefeito em responder, mas cabe também da cobrança dele, né? Então, gostaria de parabenizá-lo e de antemão dizer que sou favorável também a ele. Muito obrigado. Só mais um comentáriozinho, presidente. Eu esqueci. Para vocês terem ideia, esse é o 7º requerimento desse ano. E nós estamos no mês 4, basicamente, se a gente for analisar, uma média de 3 requerimentos por mês. Então, janeiro a gente estava em recesso, então a partir de fevereiro, como se tivesse um requerimento por sessão, né? Então isso é muito saudável aí, para mostrar que a gente está realmente preocupado com o que está acontecendo em nosso município. Seria isso, presidente. Eu só queria, antes da votação, fazer o uso da palavra um minutinho para dizer o seguinte. Nós temos vários meios de comunicação para que se faça a divulgação desses atos. Não necessariamente, todo dia a gente tem ouvido o prefeito falar no momento no rádio. Esse momento podia ser usado para também não só fazer o merchandising, vamos dizer assim, fazer um comentário positivo, mas para tornar essas informações públicas. O rádio está aí, a televisão está aí, o jornal instantemente está aí, temos revistas semanais aí, que pode ser feita essa divulgação sem cunho político, sem cunho partidário, sem cunho de interesses, mas que seja uma divulgação de interesse social, que essas licitações sejam do conhecimento da sociedade. É para que todos saibam, e as pessoas sabendo, não gera a curiosidade. A partir do momento que você divulga os fatos e os atos e as licitações, todo mundo já sabe. Quando você não conhece os fatos e os atos, você alimenta uma subintenção, uma preocupação, há algo a ser esclarecido. E quando você transfere isso para a sociedade, todos sabem. Então, todo mundo esclarecido dos fatos, o que não tem acontecido. Então, essa é a preocupação, e chega ao ponto de a gente fazer um requerimento, porque realmente se faz necessário. E isso seria bom que não fosse necessário, que se fosse corriqueiro e fosse no cotidiano. Então, não tendo mais ninguém, vereadora Vânia, seu voto. Boa noite a todos presentes. Sou favorável ao seu requerimento. Presidente, parabéns. Vereador Mário. Aprovado. Vereadora Cristine. Aprovado. Vereador Zumiel. Aprovado. Vereador Marquinho. Aprovo. Estando aprovado o requerimento. Na sequência, nós temos uma indicação que a nossa secretária fará a leitura. Indicação número 10 de 2012, vereador autor Marco Antônio Sarque Sâmara. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari. O vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, após ouvir o douto soberano plenário desta augusta Casa de Leis, indica ao diretor da ETH em Alto Taquari para que sejam construídos pontos de ônibus em Alto Taquari. Justificativa. É de conhecimento público que a ETH utiliza de transporte particular para a locomoção de seus trabalhadores até o local de trabalho na empresa. Ocorre que há diversos locais onde são recolhidos esses trabalhadores, entretanto, na maioria destes não há qualquer abrigo, ficando muitas vezes as pessoas expostas às intempéries do tempo. Assim sendo, é que indico a esta empresa que construa pontos com abrigos para recolhimento de seus funcionários. Sala das Sessões, 26 de março de 2012, vereador autor, Marquinho da 13, PDT.
O autor da indicação com a palavra. Obrigado, presidente. A indicação já está bem clara, mas eu vou tecer alguns comentários aqui para explicar melhor para a população. Fiz essa indicação por reivindicação dos próprios funcionários da usina, da ETH. Eu tenho vizinhos, muitos funcionários da ETH, e o pessoal veio a mim, buscou, solicitou isso, inclusive o Vitor, o Everson, os vizinhos mais próximos ali, que fizeram essa solicitação, e está aqui, coloquei no papel, haja vista que uma vez já solicitei ao Executivo para que realizasse esses pontos, infelizmente não fui atendido, então eu tentei optar pela usina, talvez uma contrapartida para a sociedade aí, valorizando os seus funcionários, dando benefício à população, porque esses pontos de ônibus não vão ser utilizados apenas pelos funcionários da usina, eles podem ser utilizados pelos alunos, que vão pegar os ônibus escolares, as condições escolares, então seria de bom grado. E esses dias eu conversando com o pessoal, na esquina da minha casa eu descobri, na verdade eu já sabia que ali era um ponto, mas eu acabei descobrindo o nome daquele ponto. O nome do ponto da esquina da minha casa é o ponto Marquinhos da 13. Então, eu não quero entrar com uma ação de direitos autorais aí, eu só quero que a ETH construa os pontos de ônibus aí, onde eles recolhem os funcionários para estar, como eu disse anteriormente, valorizando a classe de todos os seus trabalhadores. Praticamente seria isso, presidente. Obrigado. Vereadora Vânia. Aprovado. Vereador Mário. Aprovo. Vereadora Cristine. Aprovado. Vereador Zumiel. Aprovado. Ficando aprovada a indicação do vereador. Na sequência, a indicação número 11. Indicação número 11 de 2012, vereador autor Marco Antônio Sarque Sâmara. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, após ouvir o douto soberano plenário desta augusta Casa de Leis, indica ao diretor da Oi Brasil Telecom para a região de Alto Taquari, para que seja disponibilizada mais 1.000 ou porta de acesso à internet. Justificativa. Conforme informações extraoficiais, não há em nossa cidade porta de acesso à internet disponível. Entretanto, há uma imensidão de pessoas que necessitam de internet. Assim sendo, é que conclama esta empresa que disponibilize esse serviço a toda a população de nossa cidade. Sala das Sessões, 26 de março de 2012, vereador autor Marquinho da 13, PDT. Vereador com a palavra. Obrigado, presidente. Essa indicação também retrata a reivindicação de munícipes, pessoas que vieram até mim e solicitaram para que a gente tomasse uma medida. Todos somos sabedores, hoje existe uma fila de espera para quem quer pedir, eu não sei linha telefônica, mas a questão da internet, banda larga, a DSL, tá restrita. Então, eu espero que a Brasil Telecom, que a Oi, atenda esse pedido, que Alto Taquari, de uns anos para cá, expandiu demais a população e a estrutura que eles tinham aqui hoje já não está suportando os usuários e futuramente, com certeza, vai expandir ainda mais, então já seria uma necessidade aí, talvez para o futuro, para trazer benefícios à sociedade. Então, novamente, seria isso, presidente. Obrigado. Pois não? Obrigado, presidente. Parabenizo também o vereador Marquinhos pela indicação. Dizer, vereador,
que eu acho que foi o ano passado, no início do ano passado, não, acho, minto, ainda do ano atrasado, eu fiz uma indicação semelhante, solicitando que eles viessem também solicitar algumas portas, abrir as portas da internet, e que fizesse uma reforma na linha, né, que são através dos cabos fibra ótica, né, os cabos subterrâneos, que levasse até a COSAN, até o terminal da LL, pudesse também levar até a usina. E na oportunidade os mesmos mandaram aqui uma pessoa para que fizesse os cálculos, as medições necessárias, levantamento de custo, né, para levar esses cabos até a COSAN, através dessa pessoa nós tivemos aqui um cálculo, e através também da Associação Comercial, juntamente com o Eroci, que foi um parceiro que esteve também lá na Oi, levando a minha indicação, e o mesmo endossou a minha indicação, e foi um companheiro para que a Oi fizesse aqui uma reforma. O mesmo não aconteceu. Houve sim uma melhora, mas ela é uma melhora insignificante. E muitas vezes eu me perguntando, como que uma empresa não consegue enxergar a necessidade de expansão, igual o município de Alto Taquari, que está em franco desenvolvimento? Como que essa empresa não tem uma pessoa lá dentro, com os olhos para oferecer os produtos, né, onde os moradores que estão clamando pelo produto, querendo, correndo atrás, nós precisamos da internet, você paga pela internet, ela não é gratuita. E eles não enxergam ainda, eles acham que ainda não há necessidade de fazer essa reforma na rede da internet para disponibilizar mais portas de acesso. Há poucos dias, uma pessoa falou para mim assim, minha internet chegou na minha casa essa semana. Faz 1 ano e 15 dias que eu solicitei a internet. 1 ano e 15 dias disponibilizaram a internet para o cidadão em Alto Taquari, depois de 1 ano e 15 dias. É um absurdo, né? Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, né, no mundo das comunicações, e nós vemos a concorrência, da mesma forma que nós não temos aí a resposta, que eu espero que Vossa Excelência tenha mais sorte, que o mesmo venha aqui disponibilizar essa quantidade de portas aqui, que talvez não vai nem atender a demanda, porque são tantas, né? Talvez, se Vossa Excelência anexasse a minha indicação, até a Vossa Excelência vai achar que é uma deselegância da minha parte, mas não seria. Se Vossa Excelência pudesse anexar a minha indicação da época, juntamente com vossa indicação, para que reforçasse o pedido. E também eu acredito que a Associação Comercial deva ter lá algum ofício também, encaminhasse junto, para reforçar e ver a necessidade. Realmente, fazer um levantamento aqui, a Associação Comercial deve ter esses dados em mãos de empresas que estão se abrindo em Alto Taquari, moradores que estão necessitados, que é uma cobrança que ela não vem só em cima do vereador, não. Ela vai em cima das associações, ela vai em cima do prefeito, aonde é em cima dos secretários, as pessoas responsáveis, as pessoas vão chegando e vão cobrando. Então, se Vossa Excelência aceitar essa sugestão, que anexe e também encaminhe junto para ver que esse trabalho que não foi realizado há tempos, Alto Taquari vem correndo atrás. Muito obrigado. Pois não. Zumião, até parece piada, 1 ano e 15 dias, tá louco, isso aí não tem cabimento. Se for analisar, tem pessoas que até pode ter mudado de residência, tal, o cara chega lá e não vai ser ativado, ou então a pessoa até esquece que pediu internet, a hora que chega lá, recebe uma surpresa dessa. Então, é muito triste isso, por isso que eu fiz a indicação e espero que a empresa tome as medidas cabíveis aí para estar atendendo a nossa população à altura. E é claro, Zumião, excelentíssimo Zumião, com certeza vamos anexar
a tua indicação junto com a minha, para uma estar fortalecendo a outra ainda mais e conseguir esse benefício aí para a cidade. Então seria isso. Muito obrigado. Eu gostaria só de tecer um breve relato, que na verdade hoje a comunicação é uma necessidade básica. Não dá mais para se viver, não dá mais para se realizar negócios, estudar e outras atividades sem a internet. Não é possível. Eu até tenho a impressão que a internet está sendo disponibilizada seletivamente, pela quantidade de vezes que ela cai durante um processo que você está desenvolvendo. Talvez um estudo, um trabalho. A internet, ela, a cada meia hora, ela cai. Se você estiver no meio de um processo, ela cai. Eu acho que eles estão buscando algumas desocupadas para transferir para algumas que estão chamando. Tanto é que a gente pega no modem, chama ela ali uma, duas vezes, eles às vezes retornam. Então, há a impressão que o sistema está tão defasado, está tão precário, que está tendo que escolher a quem atender. Na verdade, a empresa não está conseguindo atender a demanda e ainda daqueles instalados ainda está tendo dificuldade de suprir a todos. Então, eu acho que a indicação é oportuna, é válida, está realmente num momento importante, como já foi dito pelo nobre vereador Zumiel, também já foi cobrada. De fato, não é possível viver num mundo desenvolvido com uma comunicação da época da pedra, vamos dizer assim. Nosso sistema é muito ruim, é péssimo, para não ser pior ainda dizer assim. Porque é difícil lidar com comunicação quando ela é interrompida a cada instante. Eu tenho, às vezes, usado, e quando já sei até os horários mais práticos. Na madrugada ele está limpo, é a hora mais fácil de você lidar, na madrugada. Então, eu vivo essa realidade, eu acho que todos nós aqui vivemos essa realidade, essa dificuldade de estar dependendo de um meio pelo qual você paga, é um serviço pago, não é gratuito, como diz o nobre vereador, e você não está sendo atendido na proporção que você paga, porque o pagamento é efetivo, mas o serviço não é prestado na mesma condição. Realmente é terrível, é desagradável, é muito ruim. Presidente. Obrigado, presidente. Pois não. Ele está acostumado, né? Está acostumado a sempre estar ao lado do presidente e não tomar posse do cargo que ele está disposto nessa noite. Então, eu só gostaria de fazer um comentário aqui. Nós estamos falando a respeito da internet, né? Estamos falando disso, e eu me lembrei que vi nessa semana uma propaganda da TIM a respeito de cobertura de sinal da TIM e internet no celular para as pessoas que estão lá na França, na Europa, e falando, olha, tantos reais, não vou falar aqui porque senão a gente faz propaganda da TIM, né? Mas tantos reais e você pode pagar só o que usa, só o dia que usa. E nós aqui, vereador Zumiel, solicitando o sinal da TIM em Alto Taquari, nós estamos piores do que a própria Europa, que está tão longe daqui. E eu vejo que esse é o pensamento do Brasil, né? Esse, infelizmente, o pensamento é a forma do Brasil agir, das pessoas agirem. Por que não fazer tudo aqui primeiro, dentro de casa? Para depois ir alcançar as rotas mais distantes, as coberturas mais distantes. É claro, eu não estou falando que está errado. Eu estou falando só, vereadores, que precisa ser feito um fundamento primeiro. Precisa primeiro dar o arroz feijão, para depois poder dar a carne, a verdura, o legume, o que mais, né, tiver que dar. Mas nós não temos nem no Brasil o arroz com feijão que é necessário para nós estarmos desfrutando daquilo que nós pagamos. Nós não temos nem o mínimo do mínimo para poder estar usando da internet, do telefone ou dos meios de comunicação. E aí a gente vê o Brasil querendo receber uma Copa do Mundo, querendo receber as Olimpíadas, estando preocupado com tantas outras coisas que eu não acho ruim de tal forma, mas eu vejo que talvez não seria o tempo do Brasil, porque nós ainda temos 75% de cidades que não têm saneamento básico no Brasil. Apenas 35% ou 65%, apenas 45% das cidades brasileiras têm saneamento básico. Alto Taquari não tem saneamento básico.
Então, nós vemos que tem tantas outras coisas para serem arrumadas, consertadas, tem tanta gente passando fome, tem tantas pessoas que não têm habitação, que não têm lugar para morar, né, que dependem de tantas outras questões mais fundamentais, mais básicas, e, infelizmente, o pensamento do brasileiro é esse: vamos alcançar lá fora, somos a 8ª economia do mundo, com uma das piores distribuições de renda do mundo. Então, eu fico me lamentando com os princípios que muitas vezes o brasileiro tem de querer alcançar lugares longe e distante, enquanto não faz a tarefa de casa. Obrigado, presidente. Seu voto, vereadora Vânia. Aprovado. Vereador Mário. Aprovado. Vereadora Cristine. Favorável. Vereador Zumiel. Aprovado. Estando dessa forma, aprovada a indicação. As matérias regulares da sessão eram essas. Nós vamos ler aqui, contrariando aquilo que às vezes a gente coloca, a resposta de 2 ofícios que encaminhamos. É bom que todos prestem atenção e saibam quais são as posições que foram tomadas perante a documentação que vamos apresentar. Ofício número 46 de 2012, Alto Taquari, 9 de março de 2012. Senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari, por meio do presente, encaminhamos a esta augusta Casa de Leis resposta ao ofício número 022 de 2012, por meio do qual foi encaminhado a esta municipalidade o requerimento número 02 de 2011, de autoria dos vereadores Zumiel Barbosa Machado e Vânia Regina Zanini Previdente, o qual solicita informações acerca do atendimento da indicação número 015 de 2010, construção de um abrigo para os funcionários do almoxarifado. Senhores vereadores, em atendimento ao vosso requerimento, temos a informar que a construção do abrigo para os funcionários do almoxarifado está em andamento. Certos de ter atendido o vosso requerimento, colocamos-nos à disposição para quaisquer outras informações. Atenciosamente, Maurício Joel de Sá, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Ariovaldo José Brocanelli de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso. Desculpa, presidente, eu li o ofício anteriormente. Ofício número 45 de 2012, Alto Taquari, 9 de março de 2012. Senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, por meio do presente, encaminhamos a esta augusta Casa de Leis resposta ao ofício número 16 de 2012, por meio do qual foi encaminhado a esta municipalidade o requerimento número 01 de 2011, de autoria do vereador Zumiel Barbosa Machado, o qual solicita informações acerca do atendimento da indicação número 03 de 2010, pavimentação nos últimos 100 metros das ruas Marçal Batista e Antiga Rui Barbosa, atual Honorico de Souza. Senhor vereador, em atendimento ao vosso requerimento, temos a informar que a Prefeitura de Alto Taquari, Mato Grosso, está providenciando não só o atendimento do mencionado requerimento, mas também o asfaltamento de todos os finais de ruas que ainda não estão pavimentadas. Salientamos que tal projeto encontra-se em andamento e, posteriormente, haverá arrecadação de recursos para a realização da obra. Certos de ter atendido o vosso requerimento, colocamos-nos à disposição para quaisquer outras informações. Atenciosamente, Maurício Joel de Sá, prefeito municipal. Alguém deseja fazer uso da palavra? Ela está aberta aos vereadores. Presidente, só com relação à resposta dos requerimentos agora lidos pela secretária, nos dá uma satisfação, nós ficamos satisfeitos, acredito que todos os vereadores aqui, mesmo os que não estão participando dos requerimentos, que ora emitidos, mas todos foram parceiros quando aprovaram a solicitação do requerimento, nos deixa satisfeito em saber que o Executivo, perante esses requerimentos, nos trouxe respostas positivas. A construção lá do abrigo e refeitório do almoxarifado, que foi de autoria inicial da vereadora Vânia, foi uma das primeiras indicações que a vereadora fez ainda na gestão, que ela era presidente. Nós podemos passar lá na frente, nós estamos vendo que está em construção. Nos deixa satisfeito, mas essa resposta com relação à rua Rui Barbosa com a Batista, também nos dá uma certa satisfação, mas é uma satisfação que nos dá, que muitas vezes eu não posso passar ao morador daquela localidade,
porque aí fala que vão ainda atrás de recursos. Nós sabemos que a prefeitura tem os maquinários, poderia passar pelo menos uma máquina lá, fazer uma correção naquela rua que está esburacada, que ela poderia aproveitar o asfalto que ora usinado ali, passado no loteamento Gabriela, que é um pequeno, 500 metros, acho, de rua ali, poderia ter feito. Agora, você for buscar recurso para asfaltar 500 metros, deixaram acabar, para depois ainda buscar recursos. Nós sabemos que a prefeitura tem isso aí no pátio disponível, falta só vontade de querer fazer. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos deu atenção, respondeu, não da forma que eu gostaria, esse segundo requerimento. O primeiro, gostei, agradeço a atenção do Executivo e ainda parabenizo por estar com a obra em andamento. Parabéns, é isso mesmo que o vereador quer, é isso mesmo que os funcionários da prefeitura também querem, que a obra seja executada. Os moradores também esperam que, da mesma forma, quando o vereador solicitar o asfaltamento, que no caso, hora referido, a resposta está falando do asfaltamento da Rui Barbosa, também gostaríamos também de uma resposta nesse sentido. Já estamos providenciando e já vamos asfaltar. E no outro dia o maquinário entrar fazendo, né? Porque ele é um espaço bem curto, né? Poderia ter feito juntamente com a do asfalto Gabriela, que foi esse requerimento feito naquela época. Mas, de certa forma, agradeço a atenção do Executivo em responder os nossos requerimentos. Presidente, eu só gostaria de comentar aqui, um breve momento, a respeito de que, neste último final de semana, houve uma corrida lá em Goiânia, se não me engano, uma etapa da Caixa Econômica Federal, onde nós tivemos 3 representantes aqui de Altaquari. Um deles, o Aparecido, o outro, o Tiago, que esteve lá representando Taquari, e também o Guaraci. E eu gostaria de parabenizar ao coordenador Marcão, gostaria de parabenizar a Prefeitura Municipal por estar incentivando outros tipos de esporte que não só o futebol. Nós sabemos que o futebol é nato do brasileiro, é algo que o brasileiro se aglomera em torno dele, e eu acho muito interessante e muito importante isso, porque nós não podemos deixar as raízes para procurar outras coisas se nós não fizermos bem aquilo que as pessoas gostam, que foi o que eu acabei de dizer anteriormente. Mas eu vejo que Altaquari, ele cresceu também nessa área esportiva. Se nós olharmos hoje, no município, nós temos a representatividade do futebol, temos a representatividade hoje do taekwondo, e agora o próprio motocross, né, que é um esporte. Nós vemos a questão também da canoagem sendo incentivada, vemos também a questão agora do atletismo sendo incentivada, a necessidade e a importância destes homens estarem representando Alto Taquari fora. E eu fiquei muito satisfeita quando conversava com o coordenador Marcão ontem, e nós pudemos saber que de 3 mil concorrentes, o Guaraci, né, na verdade foi o que nós questionamos, que foi, na verdade, o último dos três colocados, ele foi o último. Mas ele ficou em 72º lugar. Na modalidade deles, que é, se não me engano, acima de 40 anos, o Cido ficou em 5º lugar, o Tiago ficou em 6º lugar e o Guaraci ficou em 10º lugar. Então, são lugares e são tempos favoráveis para que talvez um dia nós possamos ter uma boa representatividade de Alto Taquari fora do município, em um esporte que muitas vezes é esquecido, é abandonado. E nós achamos muito importante isso. A única coisa que ainda falta, que eu sempre cobro o Executivo, sempre falo sobre isso, é que, infelizmente, vereadora Vânia, nós temos pouco incentivo à questão das meninas, né? Hoje no Japão, até mesmo, eu queria até citar aqui, que hoje, dia 3 de março de 2012, se comemora o Dia das Meninas no Japão. E nós, dia 3 de abril, desculpa, 3 de abril, o dia de... Então não é dia 3 de abril, é dia 3 de março mesmo, que se comemora o Dia das Meninas lá no Japão. Mas eu queria falar que as meninas aqui muitas vezes têm pouco incentivo, apesar de estarem no taekwondo, apesar de ter futebol feminino, apesar de estarem envolvidas na canoagem, apesar de nós ainda vemos muito pouco em relação às meninas. Ainda é um sonho do nosso coração
de ver uma escola de dança aqui, para que as crianças, as meninas possam sair da rua e estarem envolvidas, assim como os meninos também, presidente, estão envolvidos no futebol, no taekwondo, na canoagem, no hipismo, né? Nós temos aqui alguns representantes também das cavalgadas que gostam, que também é um esporte, a questão da prova do tambor, da prova do laço, também é considerado como esporte. Então, eu vejo que Alto Taquari está se tornando cada vez mais eclético nesse sentido do esporte. E nós buscamos mesmo que um dia, quem sabe, vereadora Vânia, nós tenhamos aqui uma escolinha de dança, né? Uma escolinha de dança para que as meninas possam estar também se envolvendo e saindo das ruas. Aprendizado musical, né? A gente sempre fala isso. Na verdade, vereadora, é a bandeira do PDT, né? A educação em tempo integral sempre foi uma bandeira de Leonel Brizola. E, na verdade, é isso que muda e que transforma o mundo. Quando nós falamos a respeito de um Brasil desenvolvido, nós não podemos nos esquecer da questão da educação. De nada adianta nós termos um Brasil desenvolvido e eu escutar o que eu escutei ontem de uma professora daqui de Alto Taquari, que, infelizmente, dá aula de reforço na escola municipal, onde crianças de 12 anos, vereadores, não sabem distinguir as vogais. A, E, I, O, U. Não tem alfabetização. Então, nós vemos assim, é um problema só do município? Não, é um problema brasileiro. A educação, infelizmente, tem sido muito questionado o formato da educação, e nós vemos a dificuldade dos professores em ensinar e a dificuldade dos alunos de aprender. Mas eu gostaria de deixar isso, apenas os meus parabéns à coordenadoria de esporte aqui do município, e dizer que nós somos parceiros do esporte, sim. Ainda queremos ver o basquete sendo implantado aqui até o final do ano, se Deus quiser. Obrigada, presidente. Bom, eu gostaria só de tecer algum comentário, alguma palavrinha, voltando à questão dos ofícios. Eu estava observando aqui nos ofícios que foram respondidos, eles foram encaminhados este ano para a Prefeitura Municipal. Os ofícios que eu requeiro, que eu busquei informações, são de setembro e outubro de 2010. Eles foram guardados, eles foram engavetados. Eu acho que o problema é o objetivo, é as informações que eu tenho buscado. Talvez essas informações não estejam disponíveis, talvez essas informações não sejam de interesse, de cunho político, porque as respostas que nós recebemos nesses dois ofícios são muito agradáveis, são muito importantes, são positivas, e isso é importante também. Mas quando o requerimento requer fatos, atos, ações, que também não são positivos, às vezes, para os administradores, eles precisam ser dados como corretos, eles também são legais, eles precisam ser respondidos em tempo e hora. E eu só gostaria de esclarecer aqui, para que todos saibam, um dos requerimentos que eu fiz é sobre os royalties da pedreira que está se fazendo no município. Nós temos aí milhões e milhões de metros cúbicos de pedra sendo vendido, e o município está sendo, de certa forma, eu não sei, por isso que eu procurei no requerimento saber, o município não está sendo ressarcido com os royalties, e não sei com os impostos, agora eu vou aumentar também, porque eu pedi a respeito dos royalties. E os impostos estão sendo pagos? É essa a minha indagação, é esse o objetivo do meu requerimento. Responde, por favor. O outro é sobre contratações de alguns funcionários, que, a meu entendimento, é ilegal. Mas me fale com clareza, me demonstre com clareza que não é ilegal, que eu vou ficar satisfeito. Não, foi legal, foi assim, foi assado. Ótimo, responda. Porque isso também a sociedade precisa saber. Quando a resposta é positiva, quando a resposta é agradável, quando a resposta é importante para o administrador, a resposta está aqui de imediato. Mas quando precisa se fazer uma blindagem, deixa de responder. Eu aí acho que é conivente essa administração. Ela é maléfica para as pessoas, porque deixa de dar às pessoas, à sociedade, as informações com clareza, com objetividade. Por que não respondeu o requerimento anterior? É mais uma indagação. Me cria mais ainda a incerteza dos fatos pelos quais eu indaguei, porque não houve resposta.
não houve uma satisfação. Óbvio seria, correto seria, legal seria responder em tempo hábil de 30 dias, que é o máximo. Eu acho que não precisa de 30 dias para responder, mas como a legalidade permite, eu concordo com a legalidade. Ao 30º dia eu queria ter a resposta dos meus requerimentos. E eu fico chateado, fico magoado, porque a gente é discriminado, é mal interpretado. Porque às vezes a gente tece críticas, por quê? Nós não somos bem acatados. Eu nunca fiz a política do quanto pior, melhor. Mas eu gostaria de ser respeitado, pelo menos, nos meus direitos. O que não está acontecendo. Mas deixando a situação de lado, eu agradeço os nobres pares pela reunião, a bênção de Deus nessa oportunidade, que nos permitiu uma reunião satisfatória. Agradeço a todos os senhores pela presença, pela oportunidade, e assim declaro a nossa sessão encerrada. Obrigado. João. Infelizmente, eu pronunciei para você falar. Eu achei que você estava falando sobre os ofícios. Eu ia pedir os 10 minutos para o senhor. Eu falei. Me perdoe, então fica para a próxima. Sim. Mas eu falei, você não falou? Ela falou.